Para compor a mesa e presidir a próxima atividade, convido o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto, gestor regional do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. E para proferir a palestra Violências no Local de Trabalho, Enfrentamento e Superação, convido o excelentíssimo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Sebastião Geraldo de Oliveira. Com a palavra, o desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto. Um saúdo a todos os colegas presentes, a vice-diretora da Escola Judicial, já que está presente também o doutor Basilone, deve ter tomar um cafezinho. Com muita satisfação que eu presido essa mesa para apresentar, ou melhor, dispensa a apresentação, o doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, conhecido de todos nós, principalmente pela sua vasta literatura nesse campo tão difícil que nós temos enfrentado, que envolve as doenças do trabalho, os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais. Mas, de qualquer forma, considerando o protocolo, eu faço um currículo aqui do doutor Sebastião, é extenso, ele uma pessoa, vamos dizer assim, muito disponível, gentil, generosa, fez um resumo muito resumido mesmo, né, doutor Sebastião? Mas o doutor Sebastião é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Na verdade, o doutor Sebastião ele incorpora esse programa de uma maneira fenomenal. Nós que somos gestores e participamos desse programa, temos na pessoa do doutor Sebastião a nossa admiração pelo empenho, pela disponibilidade e por tudo que ele representa para esse tema tão valioso. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, autor de livros e artigos sobre saúde do trabalhador e acidente do trabalho. O doutor Sebastião, lógico que tem vários compromissos, já, vamos dizer, há um bom tempo venho procurando trazê-lo para a nossa escola, para expor os seus conhecimentos para nós, uma conversa. Então, com menos delongas, assim, eu vou já passar a palavra ao doutor Sebastião, que a exposição dele é Violências no Trabalho, Enfrentamento e Superação, que, na verdade, trata do tema do biênio 2018-2019 do Programa Trabalho Seguro. Então, com a palavra, o doutor Sebastião Geraldo de Oliveira. Melhor, tá certo. Inicialmente, eu agradeço ao colega Roberto Luiz pela saudação tão generosa e acolhida, tão cuidadosa que recebi e sempre recebo quando venho a Santa Catarina. Ainda hoje, no carro, estava me lembrando, conversando com o motorista, que quando o Antônio Carlos Chedid tomou posse como presidente, eu estive aqui fazendo uma exposição, e isso já vai para 20 anos. Né? Cumprimento a todos os colegas aqui, agradeço pela gentileza de estar aqui para me ouvir, e partilhar de um tema tão impactante, tão importante, que talvez necessite de nós um pouco de reflexão e uma postura também um pouco diferente. Quero também cumprimentar a 12ª Região, porque, sem favor algum, é a região que mais dedica ao Programa Trabalho Seguro desde o seu nascimento. Toda vez que nós tratamos do tema em Brasília, lá como gestor nacional, tivemos sempre a contribuição cuidadosa, incentivadora,
reivindicativa de mais atuação de compromissos. Então, é sempre um orgulho para nós ver como a 12ª Região acolheu o Programa de Trabalho Seguro com esse carinho todo. Só para recordar do programa, o Programa Trabalho Seguro foi criado inicialmente para comemorar, aliás, antes de ser criado o programa foi isso, para comemorar os 70 anos do X-Trabalho. O TST imaginou o que nós vamos utilizar como tema para comemorar 70 anos. E aí debateram trabalho infantil, trabalho escravo, acidente de trabalho. Essa é a questão. E aí resolveram chamar os parceiros interinstitucionais, Ministério do Trabalho, da Previdência e outros. Conversamos, demos algumas sugestões e o encontro foi tão produtivo e tão interessante que o presidente da época resolveu tornar o programa permanente. E aí, então, o programa já vem desde 2011 como um programa permanente da Justiça do Trabalho, conversar com a sociedade, não para evitar cada vez julgar menos casos de acidente de trabalho, ou seja, que tenha menos acidente que necessite de julgamento. Para isso, o primeiro tema escolhido na época foi 2012, acidente da construção civil, depois trabalhamos no setor de transporte, e cada vez que nós trabalhávamos um tema do trabalho seguro, aquele tema crescia de proporção, de conhecimento, nós nos inteirávamos, nos instruíamos a respeito daquilo. Depois trabalhamos no trabalho rural, trabalho com máquinas, NR12, aqui passamos para ser bienal, porque percebemos que estava ficando muito, muito próximo um tema do outro e não dava para trabalhar com maior profundidade. Aí passamos para o tema bienal, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Aqui o Ricardo Jean também atuou com a gente lá como gestor nacional, dando uma excelente contribuição. A Viviane Colucci já atuou também no período anterior. E agora o tema escolhido para esse biênio é violências no trabalho, enfrentamento e superação. Esse programa está deixando para nós, no Judiciário, uma lembrança diferente da nossa atuação. Eu digo que esse programa já resistiu a 4 novas administrações do TST, porque quando ele foi instituído, na época imaginava que não teria continuidade, que os presidentes seguintes não emprestariam muito tempo ao programa. E toda vez que ocorreu a alteração da presidência do TST, que nós levávamos ao presidente a importância do programa, acabavam se convencendo da sua importância. Começou com o ministro Dallazem, em seguida o ministro Carlos Alberto, esse aceitou de imediato a continuidade. Depois já tivemos que trabalhar bastante na presidência seguinte, que foi do ministro Levenhage. Ele demorou um pouco a entender, mas, quando entendeu, se tornou entusiasta do programa. E agora também, com o Ives Gandri, aceitou e deu continuidade, e agora com o ministro atual também, depois de alguns esclarecimentos, percebeu por que todos acabam, quando se conversa a respeito do programa, dando continuidade. Porque é um programa de custo baixíssimo, leva o nome do X-Trabalho para as demais instituições de uma forma de muita visibilidade. A Justiça se aproximou do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência, do Ministério Público do Trabalho, já tinha uma proximidade maior, mas, de todo modo, de vários outros parceiros para debater a respeito do tema da prevenção. E o juiz do trabalho é um ator social com muito conhecimento, muita possibilidade de formar novas ideias, de debater temas, e pode, então, levar a nossa contribuição para os demais parceiros. De modo que o programa tem surtido, com baixo investimento, muito resultado, e tem o noticiário sobre o programa que aparece, o que foi debatido, é muito interessante. E como tem tido como metas fazer eventos anuais sobre o tema da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, esse tema não esgota. Podia parecer, mas isso já tem 7 anos, vai ficar repetitivo. Não. Cada vez que para e estuda um novo tema, os juízes se encantam com o conhecimento que tem aquele tema. Eu vou abrir para vocês aqui hoje o tema da violência, e quando a gente fala, puxa vida, é tudo isso? Eu tenho certeza que, ao final do tema, eu vou fazer uma degustação do tema, para depois, ao longo dos 2 anos, nós vamos aprofundar nele. É tudo isso que o tema indica?
Por isso que o programa tem toda essa importância. Vejam, falar de violência, vamos pegar primeiro a grande violência, porque a empresa não está fora do mundo, nós estamos no Brasil. A pessoa não consegue adentrar o portão do escritório ou da fábrica e imaginar que lá fora tem um mundo e aquele mundo não interfere em nada dentro da empresa. Então, vamos falar um pouco da violência no Brasil, só para começar a tratar do assunto. Veja, o Brasil teve, em 2017, 63.880 homicídios, quer dizer, intencionais, homicídios, né? 175 por dia, mais de 7 por hora. Mais de 7 por hora. Então, vocês estão aqui há quanto tempo aqui nessa reunião da tarde? 1h30, quase 2 horas? Pois é, então já teve quase 12, 13 homicídios só do período. Vocês estão sentados aqui no nosso país. Isso é um dado assustador. Quando eu fui verificar os dados oficiais, o Brasil tem 30,8 mortes para cada 100 mil habitantes, 30 vezes mais que o número da Europa. Se fosse o dobro, já era assustador, mas é 30 vezes mais o número de homicídio que tem na Europa. Então, estamos como que meio anestesiados, acostumados com isso, mas isso não é normal, não pode ser dessa forma. Não pode ter continuidade. Não podemos ficar imaginando, anestesiado, que isso não existe. Não, essa violência tem, no Brasil, 30 vezes superior ao número da Europa. Então, nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas foram perder a vida por assassinadas, intencionalmente, no Brasil. Então, esse é o Atlas da Violência, 2018, e o IPEA, e especialmente jovens pretos e pardos. Então, a questão é séria da violência, e para a gente tratar da violência no trabalho, vamos pegar as grandes violências, e depois ela vem atenuada, mas continua sendo a mesma violência. E o mais preocupante é que ela vem crescendo. Quando eu analiso aqui o número de mortes a cada 100 mil, de 2006 até 2016, ela vem crescendo, e vem impactando, e vem aproximando de cada um de nós também esse tema da violência. Veja, em 2017, aqui um outro enfoque, registrados foram 60.018 estupros. Mas os estudiosos já chegaram à conclusão que apenas 10% dos estupros são notificados. E, com base nisso, os especialistas dizem que ocorre no Brasil mais de 1.000 estupros por dia. 1.000 estupros por dia. Então, essa violência está entranhada também. Falar que o Brasil é um país pacífico da paz, não. Essa violência está entranhada nas várias escamas sociais, das várias formas, e quem sabe, de alguma forma, a gente também contribui com ela sem o perceber, na nossa forma de agir, de falar, de portar, até de conduzir uma audiência, né? Então, essa violência está aí permeando o nosso dia a dia, e por isso que a escolha do tema da violência no trabalho foi muito interessante, até para a gente tomar conhecimento, porque a primeira medida para fazer uma boa prevenção é conhecer o problema, tomar conhecimento do problema. Bem, então essa violência ostensiva e latente também chega no ambiente de trabalho. O trabalhador, a pessoa, o servidor, traz também esse ranço, essa atitude entranhada da violência. Mas essa violência está na nossa história. Quantos séculos, na nossa história, quantos séculos temos de escravidão? A grande maior parte dela, quase 4 séculos de escravidão. Depois veio a escravidão mais atenuada, a servidão, mas o capataz, o feitor, o chicote, o tronco, o capitão do mato, está entranhado nos nossos antepassados, a maneira de enxergar, de lidar com isso, de alguma forma, quase que normal, entendendo como quase que normalidade. Isso chega nas relações subordinadas de emprego, um abuso de poder, as chefias, o poder diretivo exacerbado, que vai gerar o assédio. Então, de alguma forma, o nosso país, pela sua história, pela sua evolução, traz a violência
entranhada, e ela chega até os dias de hoje, e atualmente chega, não que ela tenha, ela cresceu, é verdade, mas agora ela está impactando mais, que nós já percebemos que isso não pode ser normal. Já entendemos que não podemos continuar fingindo que isso não existe, que isso é normal. Então, essa é uma questão que já chegou, e a nossa percepção já vem alcançando isso. Quando chega a norma, eu sempre gosto de falar isso, porque a palavra norma, na sua etimologia, norma, lei equivale a norma. Lei e norma são palavras sinônimas. E norma vem daquilo que é normal. Quando existe uma anormalidade na sociedade, vamos criar uma norma para o dever ser ali indicado. Então, nós estamos impactados, já estamos, de alguma forma, olha, isso aqui é anormal, vamos criar norma para isso, não pode continuar dessa forma. A nossa percepção já está indicando nesse sentido. Mas, veja bem, a violência que aparece para nós é só, como aí a metáfora da ponta do iceberg, é mais explícita, isso é a ponta do iceberg, que tem toda uma conjuntura que alimenta e sustenta essa violência. Ela tem raízes, e ela está ali subterrânea em muitas atitudes, comportamentos que a gente não percebe. O que nós percebemos é só a ponta do iceberg dessa. Se você quiser uma outra figura, é como se fosse um arquipélago, ela vai aparecer no assédio, na humilhação, na postura, na atitude, mas existe toda uma base de sustentação que sustenta, que é o alicerce dessas violências, desses comportamentos no nosso dia a dia. O arquipélago indica como que ela surge. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, a culpa é do gerente, assediador, mas o gerente precisou de um local que ele pudesse exercitar do seu modo aquela forma agressiva. Então, ele teve uma base cultural que lhe deu apoio para agir daquela forma. Por isso que essa figura do arquipélago representa bem a violência. Então, essa violência externa também chega no local de trabalho, de diversas maneiras, diversas formas. Então, por isso que vocês perceberam, disparou o número de ações buscando indenizações no justiça do trabalho. Eu já completei 32 anos como juiz e esses temas, quando eu comecei na magistratura, nem se cogitava, nem aparecia, nem falava nem de dano moral, né? Depois que começou a falar dano moral, agora assédio moral e outras figuras jurídicas que vão chegando. Por quê? Isso já está nos incomodando, né? O número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, que é uma forma de violência também, assédio moral, assédio sexual, danos morais pelos diversos motivos, e aí começou diversos estudos, pesquisas, teses sobre a dignidade da pessoa humana, sobre o direito da personalidade, tudo como fruto dessa ideia da violência. Como nós vamos ter um tempo razoável, parece que temos aí reservado quase 2 horas, eu vou fazer a exposição de alguns temas e depois a gente debate para a gente... Eu sei que muitas ideias estão aí fervilhando na mente de vocês. Vamos abrir aqui para 5 colocações sobre isso para a gente prosseguir. Quem quer fazer colocação? O que andou pensando a respeito do tema? Alguma ideia? Querem contribuir de alguma forma? Como é que percebem isso? Quer dizer, essa realidade a gente já vivia, mas tinham percebido essa extensão do tema, como chegou dessa forma? Parece que a intolerância está maior, né? Sim. A percepção que eu tenho como juíza da vida, percepção que eu tenho como... Trabalhava na região metropolitana, agora estou em Florianópolis, mas a percepção que a gente tem é de que as pessoas estão vivendo um mundo de maior intolerância. Não só na área trabalhista, né? Não só no aspecto patrão e empregado, né? Da porta para fora. E isso se reflete no dia a dia e nos pedidos de indenização por danos morais. Então, ultimamente, eram decorrentes de acidentes de trabalho, doença ocupacional, e hoje em dia a gente nota muitos pedidos em função de assédio moral. Sim. Pois não. A colega ali quer contribuir também? Na região de Blumenau, nos últimos anos, aumentou muitíssimo o assédio sexual
né, de homens e mulheres, né, de ambos os sexos. O que assim causa um pouco de estranheza, e talvez fosse uma coisa para ser investigada, é que assim são às vezes empresas boas, assim consideradas empresas boas, são empresas que têm estrutura organizacional, são empresas muito grandes, né? E aparecem casos de assédio nas empresas, e as empresas sempre reagem como se não tivesse nada a ver com elas, né? Então, uma coisa que eu assim estava pensando sobre isso, faço um grande número de denúncias, né, dos mais variados tipos de assédio sexual, desde a preterição da mulher, por exemplo, a um cargo porque ela, né, se recusou a sair com o cara, ou então vários tipos de assédio. Se realmente nós teríamos de investir mais nessa questão de as empresas se conscientizarem que precisa fazer parte das instruções delas uma política. Eles precisam ter uma política. Isso nós vamos tratar lá na frente, mas é interessante o diagnóstico está coincidindo no que você está colocando. Mais alguém quer falar sobre esse diagnóstico? Pois não. Outra coisa que eu tenho notado é a questão da utilização das redes sociais e, né, tá criando uma permeabilização e é cada vez mais difícil para a empresa controlar, porque na verdade a rede social está vindo para dentro do contexto do ambiente do trabalho, e isso a gente tem notado nas provas, nos processos que estão aparecendo. Pessoal, tem um espaço para mais duas colocações, alguém? Sim. Roberto. Eu ouvi esses dias um comentário, mas não vi estatística, assim, né? Mas de que a violência, especificamente considerando as mulheres, a violência contra as mulheres seria estatisticamente muito maior, que as mulheres seriam vítimas muito mais frequentes da violência em termos gerais, né? Não só a violência sexual. Mas eu vi um comentário em Brasília com os colegas ali, mas, na verdade, não cheguei a ver, né? Não sei se o senhor tem alguma referência em relação a isso. Na realidade, são a mulher e todos vulneráveis, que não têm meios de defesa, né? Isso é constatado, isso é evidente, né? Todos vulneráveis, seja o idoso, a criança, as mulheres, os dependentes. Isso acontece, o dado é real. Sim? Era exatamente o que eu ia falar. Quanto mais vulnerável, mais está exposto à violência. E nós vamos viver, estamos, eu acho que agora, bem vivendo essa realidade do imigrante, que ele é muito vulnerável, então é fácil a violência contra ele, não tem defesa. Então, acho que esse é um problema que a gente vai enfrentar e começa a enfrentar da violência contra o imigrante. Bem, pessoal, então eu vou fazer uma exposição, de vez em quando eu paro para a gente colher assim, algumas contribuições dos colegas. Então, avançando aqui, veja bem, o que tem aparecido, portanto, a violência, seja como violência, constrangimento, intolerância, foi falado aqui, intimidação, assédio, abuso, a violência física, sexual, trabalho escravo e trabalho infantil, são modalidades também de violência, comportamento homofóbico, temos julgado com mais frequência isso no nosso dia a dia, né? Violência psicológica, invasão da intimidade, da privacidade, muitas invasões, ainda mais nas redes sociais, como foi mencionado aqui, a violência das metas abusivas, não que fixar meta é um direito, mas quando ela é abusiva, aí é uma forma de violência, jornada exaustiva, discriminação, violência por parte dos clientes. Eu vou colocar mais adiante, a OIT está preocupada com a violência dos clientes e usuários. E o empregador não toma atitude alguma para defender o seu trabalhador exposto ali na linha de frente contra esse usuário ou cliente. Violência moral, bullying e cyberbullying. Então, a violência chega para nós de várias modalidades. Veja que os juízes aqui que têm um pouco mais de tempo, como é o meu caso, isso não aparecia nos anos 80, 90 do século passado, né? Só mais recentemente que essas questões começaram a aparecer pela valorização dos direitos da personalidade
valorização da dignidade da pessoa humana. Bem, com isso, nós não temos prestado muita atenção nessa lei do bullying. Apesar de não ter uma lei no Brasil para o assédio, mas a lei do bullying, ela preenche 80% das necessidades a respeito desse tema do assédio. Porque em alguns países chama-se mobbing, bullying, acoso moral, assédio moral. O bullying, ele nasceu mais no ambiente escolar, mas não é só no ambiente escolar que ele é considerado. E por isso que essa lei do bullying que o Brasil aprovou já traz muito subsídio importante que nós podemos utilizar no julgamento. Então, vamos dar uma repassada nela, que já é uma forma de combate interessante. Então, foi instituído em 2015 essa lei, que é um programa de combate ao bullying, à intimidação sistemática. Tem outro ligado aqui, parece, né? Deve ser esse. Então, vejam que logo no artigo 1º vem conceituando o que é o bullying. Hein? Agora sim. Então vejam, logo no artigo 1º é mencionado aqui, para fins dessa lei, o que é bullying? Toda violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente. Não se aplica somente naquele ambiente escolar, como foi inspirado no início. Podemos utilizar também a própria lei de bullying, que é uma indicação de conduta que não é tolerada mais pelo ordenamento jurídico. Então, a lei do bullying nos dá subsídio importante para esse trabalho. Aqui vem indicando as formas de bullying, né? Desde os ataques físicos, insultos, apelidos pejorativos, ameaças, grafites depreciativos, expressões preconceituosas e até o cyberbullying, né? Isso tem acontecido demais, o cyberbullying, nas redes sociais ou no WhatsApp, né? Alterando. Eu vi um caso numa empresa de Belo Horizonte, que eles pegaram uma pessoa que trabalhava na cantina da empresa, tinha uma pessoa bem apresentável, simpática, e pegaram um filme de uma atriz pornô, botaram o rosto dela numa montagem no corpo dessa atriz pornô e espalhou, como se fosse o filme pornô daquela moça lá. E aquilo era divulgado até como engraçado, como algo... E, naturalmente, causou uma grande repercussão. Ela ficou muito intimidada, revoltada com isso. E o cyberbullying, né? Às vezes a pessoa nem toma muito conhecimento, nem presta atenção no que aquilo pode representar. Então, o cyberbullying tem aparecido com muita frequência, adulterar fotos e dados pessoais para criar constrangimento psicossocial. Então, já tem um comportamento previsto em lei, que isso caracteriza bullying, cabe punição e deve ser reprimido. E acho que nós vamos colocar um pouco mais adiante que o empresário tem que tomar muito cuidado a quem ele vai deferir, conduzir os seus trabalhadores. Quem ele vai atribuir responsabilidade para conduzir um departamento, porque ele responde por isso. E muitas vezes a pessoa não foi nem preparada para isso, nem alertada. Tais e tais comportamentos não são mais aceitáveis. Falta tomar esse cuidado, que hoje, na grande maioria das empresas, isso não é feito. A lei do bullying ainda fala de diversas classificações, né, de maneiras que pode apreciar, surgir o bullying, né, verbal, moral, sexual, a psicológica, que é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Então, veja que, claro que muitas coisas aqui, estou pensando lá no aluno de 2º grau, mas na empresa também essas coisas aparecem, né? Aparecem e, naturalmente, tem um tipo legal indicando que essa conduta não é mais aceitável, que caracteriza bullying. Se nós não temos uma lei do assédio, mas é muito próxima as duas figuras, tem vários projetos em andamento, mas as figuras são muito próximas. As mensagens intrusivas de intimidade,
Enviar ou adulterar fotos, isso aparece com muita frequência, então, em época de campanha política, né? Então, imagina. Agora, veja bem, e esse artigo aqui é importante. Qual é o objetivo do programa, que coincide também com o nosso programa Trabalho Seguro? Veja bem, prevenir e combater a prática do bullying em toda a sociedade. Não é só num colégio, no ambiente escolar, não, em toda a sociedade. Em todas as empresas, todas as instituições, em qualquer repartição pública ou privada. E aí eu tenho que tomar todas as medidas para tornar isso realidade, porque o grande propósito é promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Esse é o grande objetivo do legislador e da sociedade, e que nós devemos endossar, enaltecer e exigir. Quer dizer, trabalhar para criar uma cultura da paz e tolerância mútua. Exatamente, é uma forma de desarmar esse grande volume de atitudes, de posturas de violência que vem se adotando no país e nas empresas. Veja que o assunto tem chegado de tal intensidade por vários meios e formas que as pessoas estão buscando meios de combater. Esse ano, agora em maio de 2018, a nova lei de diretriz e base da educação nacional foi alterada, essa lei, essa lei alterou de 96, olha o que estabeleceu aqui no artigo 12 da nova lei de diretriz e base da educação nacional. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu interesse e do seu sistema de ensino, terão a seguinte incumbência: promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Claro que esse dever também deve ser aplicado nas empresas. Promover conscientização. Porque se nós não tivermos consciência que está acontecendo, na velocidade e na intensidade que está acontecendo, da importância que isso tem, não surge no pensamento das pessoas aquela ideia que é preciso fazer prevenção a respeito disso, e para combater a violência. É preciso criar a cultura do combate à violência. Exatamente, estabelecer, então, ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. E o nosso desafio, então, é promover a cultura da paz nas empresas, paz nas repartições, paz em todas as unidades sociais, ou privadas ou públicas, onde possa ter, então, convivência, promover a cultura da paz. Esse é um grande desafio para nós. Aliás, eu julguei há pouco tempo uma ação civil pública lá em Belo Horizonte, e o juiz de Governador Valadares, nessa ação civil pública, ao fixar o dano moral coletivo, ele estabeleceu também, numa das que a gente chama o dano moral in natura, reparação in natura do dano moral, porque há uma conduta de sempre autorizar a indenização pelo dano moral, a reparação pecuniária do dano moral. Mas parte da doutrina vem defendendo a reparação in natura do dano moral, ou seja, indicar também um comportamento moral para contrariar aquele, para combater aquele. Como publicar a sentença no jornal de grande circulação. E esse juiz lá deferiu que a empresa promovesse palestras para todos os cargos de chefia, com especialista monitorado pelo Ministério Público do Trabalho. E acho que é uma medida razoável estabelecer uma palestra uma vez por semestre nos próximos 2 anos, se for um problema sério, no próximo ano, envolvendo todos os gestores do empreendimento para tomar conhecimento do que é o assédio moral, como fazer prevenção, os riscos que ele acarreta. Isso é o dano moral in natura. E o juiz pode fazer isso até de ofício, tem se aceitado, que é uma forma de fazer prevenção. Nós estamos evitando que tenha mais casos, de modo que todo gestor daquela empresa, durante aquele prazo de 2 horas, no horário de trabalho, vai ouvir de um especialista, indicado, ou pelo menos com o Ministério Público do Trabalho, dizendo que aquela pessoa está habilitada para falar sobre aquilo,
É uma forma de fazer prevenção inteligente e está ao nosso alcance. E não custa muito, mas tem um grande resultado. Então, essa ideia é promover a cultura da paz nas escolas e nas empresas. Então, veja bem, os estudiosos falam muito do assédio e do perfil dos assediadores. Eu vou traçar ali o que a literatura vem trazendo a respeito disso. Mas, antes de falar desses assediadores, é importante indicar o que os especialistas estão também apontando. O assediador, esses chamados gestores tóxicos no ambiente de trabalho, ele precisa de um ambiente onde ele possa dar vazão e expandir o seu comportamento. O assediador, o Max Guerin fala uma frase interessante, o assediador é igual uma bactéria. Ele precisa de um local próprio para desenvolver. Não pode ter anticorpos ali. Ele precisa ter um local para ele desenvolver e conseguir agir dessa forma. Então, veja bem, um primeiro gestor que a literatura indica é o perverso. A chefia perversa. Tem em todo lugar, inclusive no X-Trabalho. Veja bem, o perverso é aquele que tem, a estratégia dele é destruir o outro, ele não tem sentimento de culpa. Christophe Dejoux fala que tem clivagem do ego, ou seja, ele tem uma postura, ele tem um conflito interior. Ora ele tem postura de um paizão, ora ele tem a postura de alguém completamente indiferente. É exatamente para destruir, é o perverso, ele tem uma perversidade na ação. Todo mundo, quando eu falo assim, todo mundo vai se lembrar de alguém, ou seja, um diretor de secretaria, ou um colega, ou alguém que você julgou o caso, espero que não seja o próprio, né? Não sejamos nós o próprio. Não, porque depois que eu estava estudando isso, nós fomos percebendo o seguinte, todos nós temos traços de alguma coisa, vamos colocar aqui. Traço é natural, ímpetos, mas a pessoa que tem... Peraí, o ímpeto, a vontade é isso, mas isso aí não dá para fazer, não posso deixar dominar por essa emoção. Então, o perverso ele tem essa postura de destruir, e não tem nem sentimento de culpa, perverso mesmo. Então, ele tem uma clivagem de ego, segundo fala o Christophe Dejoux aí. Tem um narcisista. Esse chefe é aquele que ele precisa sempre do aplauso alheio. Ele quer sempre, ele adora que todos os seus subordinados sejam bajuladores, para enaltecer sempre a figura dele. Ele sempre leva todos os resultados correndo para a chefia, seja dele, qualquer ideia boa, é só dele. Ele é o auto-apaixonado, o self-love, é o narcisista, né? Então, ele precisa, vem da lenda do Narciso, né? Que ele é capaz de desfilar com aquela assim, com aquela blusa, eu me amo, né? Aquela ideia assim. Então, ele manipula o sentimento. E veja bem, detalhe interessante. Diz os especialistas de recursos humanos que eles são muito incisivos, são contagiantes, magnéticos. Crescem rápido na empresa, ou nas atividades. Onde ele quer fazer uma carreira de uma forma, não importa estar atropelando quem está passando. É um narcisista, ele precisa de holofotes voltados para ele. Então, essas pessoas, esses gestores tóxicos, eles vão passando pela empresa e vai deixando um rastro de destruição silencioso, que só mais tarde a empresa vai perceber. Mas eles causam esses danos todos. O narcisista ele se vangloria da sua manipulador de sentimentos. Tem o paranoico. O paranoico é o inseguro, né? Está sempre imaginando que alguém está tramando contra ele. Você vê alguém rindo lá no final, na ponta assim, está rindo de mim, é da minha exposição. Eu vi o colega rindo lá e falei, deve ser da minha exposição, deve ser inseguro. Esse é o paranoico, ele tem uma paranoia. Assim, não, minha mulher cumprimentou muito efusivamente esse meu colega, vai ver que entre os dois tem alguma coisa. Eu falei, tem. Eu já saí imaginava, e aí já começa a imaginar mil coisas, né? Então, cria uma paranoia, isso é estudado, são transtornos mentais, e no ambiente de trabalho tem muita gente assim, que cria uma paranoia. Agora, existe até aquele que tem uma paranoia real, aliás, existe inclusive, eu já joguei caso, da empregada criou uma paranoia que o chefe estava sediando ela e não estava.
criou na mente dela assim, doutor, ele me olhava com olhares sedutores. Você sabe como é que é, né? Eu falei, não, sei não. Doutor, ele me despia com o olhar. Então, criou uma paranoia. Então, e a pessoa sofre com isso. Agora, quando você tem um chefe, o cara é um paranoico, então ele vê traição e perseguição em todos os locais, tem medo de ser suplantado, é uma insegurança, ele pode se tornar um serial bullying, pela paranoia que tem. Olha, se vocês, eu estava pesquisando sobre isso, olhando na internet, eu vi lá relações tóxicas, né? Relações afetivas, e pessoas que o parceiro tem uma paranoia que leva a um sofrimento terrível ao companheiro, porque desconfia de tudo. Ele não dá sossego. O tempo todo é um ciúme doentio, e aqui nas relações de trabalho é aquele que está sempre imaginando, quer ficar no meu lugar, ele está louco para me derrubar para tomar meu lugar, e quer a minha gratificação, ele está fazendo isso porque o outro falou. Tem sempre uma paranoia. É um perfil de assediador também que ocorre muito. Tem o sádico. Aqui já é patológico, os outros todos são patológicos, mas esse aqui muito mais. O sádico é aquele que tem prazer. Ele saboreia subjugar o outro, causar sofrimento no subordinado. Ele age com menosprezo, sarcasmo, humilhação. Nessas minhas idas a Brasília, eu estava tomando conhecimento de ministro, não vou dizer de onde, que tem essa postura assim, e o pessoal sofria demais. Atitudes. Então, você verifica assim, cuidado, existe um ditado que é muito sério, diz assim, queres conhecer o Inácio, ofereça-lhe o palácio. Tem certas pessoas que basta chegar ao poder que eles se transformam. Fulano, quando ele estava assim, era meu amigo, você está agora, nem me conhece mais, olha para você ver. Chegou, ascendeu nesse cargo, ficou gostosão, diferente, olha lá como é que é. Então, mas cuidado, que o sádico nas empresas, nas repartições, ele saboreia, ele entra quase que em êxtase de ver o sofrimento, o aperto do subordinado. Ele tem um prazer de estar ali, levando o subordinado quase à loucura em relação àquilo. E muitas vezes a empresa, o dono, o chefe maior, fala, esse cara traz resultado, ele é produtivo. Com ele o negócio anda, viu? Esse é assim, esse é bom, esse ganha campeonato. Mas será que, e no final, o que fica para trás? Então, as empresas mais preparadas estão criando mecanismos de detectar essas pessoas com esses transtornos aqui indicados. Tem ainda o anancástico, o transtorno obsessivo-compulsivo. Esse é o perfeccionista. Esse é aquele que nunca está satisfeito com o resultado. Ele vê, revê, analisa, cobra, quer melhorar sempre. Veja bem, a perfeição é um atributo da divindade, não nosso. Nós, humanos, somos naturalmente falíveis. Mas há pessoas que pensam que é a divindade, que não pode falhar, não pode faltar. Até me lembro de um caso aqui, tem um certo sabor anedótico, porque um amigo meu estava fazendo uma audiência lá em Betim, e ele era rigorosíssimo com português. No vernáculo, ele não podia errar nada. E ele resolveu ditar sentença em audiência. E só que a secretária era um pouco voada. Teve audiência lá de alguém que tinha assim, trejeitos um pouco diferentes, e ele já achou aquilo meio estranho. Bem, eu sei que eu estava indo embora e vi ele correndo atrás, lá na fila do ônibus, faz muito tempo, ainda tinha ata escrita naquela de papel, né? Correndo, pegando a ata de volta. Falei, o que aconteceu? Falei, fulano é maluca. Falei, fui ditar a sentença, olha o que ele colocou no relatório. Ele começou dizendo, era uma ação de uma pessoa que trabalhava na Ceasa, aliás, fornecia hortaliça para a Ceasa, e numa horta lá em Betim. E aí ele começou assim, José trabalhava para Antônio, lidando na horta, e ela escreveu lidando na horta. Ele desesperou com aquilo. Não aceitava nenhum tipo de erro, qualquer coisa. Não sei por que ela colocou assim também, sei lá, um ato falho dela. Então, o anancástico, o perfeccionista, é aquele que é um sofredor. A autoconfiança dele é baixíssima,
porque ele sempre quer exigir de si mesmo uma rigidez excessiva, preocupações com pormenores. É o anancástico. Isso é tratado... veja bem, segundo a psiquiatria mostra, traços, todos nós aqui temos algum. Traços. Pode ter uma acentuação de traço, mas não nos impede, não afeta o nosso dia a dia ainda. Pode se tornar um transtorno, aí afeta. Afeta a produtividade, afeta a minha base, a minha saúde, pode levar até um afastamento. O problema é quando surgem esses traços, e esses traços tornam problemáticos na nossa relação no dia a dia com o trabalho. E tem ainda o psicopata ou sociopata. Esse é o manipulador, é o traiçoeiro, é o magnético, ele é insensível, indiferente. Ele quer... Tudo que ele faz é ascensão profissional, é crescer, progredir. Eles contratam aí hoje, tem até assistência do pessoal, eles fazem isso aí, programador de carreira, né? Hoje eles contratam. Tem o... Como é que chama isso mesmo que o pessoal contrata muito? Coach, né? Programa a carreira da pessoa, onde você pode chegar, o que fazer, como você vai influenciar, que amigos procurar, age assim, faça... Então, essas pessoas crescem, e crescem rapidamente nos empreendimentos. Eu vou colocar uma estatística ali na frente, a maioria dos CEOs, tem boa parte dos CEOs das empresas que tem esses perfis de psicopata ou sociopata. Então, esses são assediadores, gerentes tóxicos, que têm um ambiente apropriado, ele encontra, não tem normas, não tem disciplina na empresa para tal ou qual comportamento, então ele fica solto, e aí ele vai lançando os seus tentáculos e causando prejuízo e problema para a empresa. Olha, isso aqui foi retirado de um processo, ó, no TST. Olha os 10 mandamentos da telefonia. Olha para você ver. Não terás vida pessoal, familiar ou sentimental. Não verás seu filho crescer. Não terás feriado, fim de semana ou qualquer outro tipo de folga. Terás gastrite se tiver sorte. Se for como os demais, úlcera. E ainda pensa que esse é o cara que veste a camisa. Quiser conferir, está lá o número do recurso de revista aqui. Ó. A pressa será teu único amigo, e as suas refeições principais serão lanças, pizzas e o Tinder Box. Né? Teus cabelos ficarão brancos antes do tempo. E se sobrar cabelo? Né? Tua sanidade mental será posta em xeque antes que complete 5 anos de trabalho. Dormir será considerado período de folga, logo não dormirás. Trabalho será teu único assunto preferido, talvez o único. Quando de folga no domingo, sairás à rua olhando as postes e as redes como se fosse um lazer, trabalhando na telefonia. Não, a pessoa fica num obsessivo, lidado com aquilo, de uma compulsão tão grande, e torna patológico, doentio. Agora, imagina a pessoa ter um chefe desse. Você escolhe o emprego, mas não escolhe o chefe. Quem escolhe o chefe é o empresário. E ele que atribui lá o gestor. Um gestor dessa natureza no seu dia a dia. Então, há pessoas que só imaginam o mundo do trabalho. Esse se torna um workaholic, né? Aliás, tem alguns colegas juízes também que você vai conversar com eles, só fala de ação de processo, sentença preliminar, o tempo todo. Fizemos lá uma época em Belo Horizonte, enquanto qualidade de vida, e aí nós falamos, gente, era chamada quinta sem lei. Saía quinta-noite, quinta sem lei. Tá bom, quinta sem lei. Aí, você distraiu um pouquinho, o colega vinha falando de processo. Aí o pessoal falou, fulano, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa, menos isso. Falou, mas falar de quê? Falou, falar de futebol, de cinema, de arte, mulher. Falou, mas reclamante ou reclamada? Falou, mulher. Porque ele estava viciado naquilo. O curioso é que os funcionários ficaram com inveja, nós criamos a quinta sem lei, eles criaram a sexta sem juízo. Imagina. Então, olha isso aqui. Um estudo da Universidade de Bonn, na Austrália, revelou que 1 em cada 5 CEOs, ou diretor executivo, apresenta características clínicas de psicopatia. Isso aqui é uma notícia de pesquisadores. De cada 5 gerentes, gestores, 1 tem traços
de transtornos mentais. E aí são pessoas que vão causando estrago. E ainda mais se a empresa não tiver norma para isso, ele vai se sentir toda à vontade para prosseguir dessa forma. Pessoal, vou abrir agora para mais 5 colocações dos colegas. Alguma ideia, ponderação, discordância, concordância? Algum caso interessante que tenha sentido? Colocar? Nada? Sim? Enquanto ninguém se pronto. Eu estava pensando uma dinâmica aqui, poderia fazer uma dinâmica, pegar aqueles 6 tipos ali e cada um se classificar num daqueles. É brincadeira, é brincadeira. Não há. Qual a sua vocação? Terapia. Não, mas é brincadeira, tá? A Bea lembrou que sobre essa, né, o professor mencionou um caso em que o juiz lá de Minas usou. A Beatriz lembrou que esses dias nós tivemos aqui uma de reparação in natura. O Carlos Alberto aí, né? O Carlos deu uma decisão mais ou menos, um caso que teve bastante repercussão até, que é o da empresa da Van, que estava exigindo voto num determinado candidato. Daí o Carlos mandou afixar, né? Como é que foi, Carlos? O Ministério Público tinha feito o pleito nesse sentido também, né, que fosse afixada a decisão em todos os estabelecimentos da empresa e que fosse postado, porque o que acontece, o dono da empresa, o principal dono, enfim, postou vídeos nas redes sociais, Twitter e Facebook, dizendo aos funcionários: olha, se fulano não ganhar, vocês estão preparados para receber a conta e tal. Então, o Ministério Público fez um dos pedidos que fosse publicado um vídeo nos mesmos locais onde ele costumava postar, dizendo que a liberdade de escolha é preservada. E eu entendi que era razoável, né, dentro dessa linha mesmo aí, de que... Foi, né? Pois é. Para o bem ou para o mal, como eu costumo dizer, circulou. Ok. A minha pergunta é no sentido que se já existe alguma pesquisa em relação à psicopatia entre os juízes. Porque, bem ou mal, também nós somos gestores de pessoas. Olha... Isso pode parecer brincadeira, mas é sério. Como é que é o nome do colega? Paulo. Paulo, veja bem, nós temos certeza... eu que converso com muitos médicos, setor médico de psicologia dos tribunais, temos certeza que isso existe. E o juiz, até porque para chegar no cargo de juiz, a pessoa tem que ter uma autoestima, ele tem que dedicar muito, tem que empenhar muito, e alguns têm essa ânsia de chegar e galgar todos os cargos rapidamente. E conheço, aliás, lá no meu tribunal mesmo, teve alguém falando que tem uma rede lá dos assistentes, e eles sabem quais são os gabinetes tóxicos, que eles fogem daquele gabinete, porque o perfil do colega é um perfil, preenche um daqueles requisitos ali, enquadra num daqueles diagnósticos ali. Veja bem, eu estava em Brasília há 2 semanas e, debatendo isso com os gestores, o presidente do TST foi convidado para verificar o tema do ano. E essa palestra mais resumida, eu fiz para ele em 30 minutos. Ele ficou tão preocupado com o tema que ele, ainda ontem, lá em Guarulhos, na Conexão, recebi uma ligação dele, que falou: quer todos os gestores do TST, eu quero levar para assistir esse debate, que nós precisamos implantar isso na Justiça do Trabalho. Falou: não vamos imaginar que nós estamos numa ilha que não acontece aqui dentro. Não, acontece sim. Acontece com o juiz, acontece com chefes de departamento, lá em Belo Horizonte eu tenho notícia lá do pessoal da área médica, que vários diretores de secretaria e outros diretores da região, tem muitos problemas dessa área, assim, tem sim. Agora, tem tratamento e precisa ser alertado.
Mas o principal que eu vou colocar um pouco mais adiante, quais são as medidas de adoção? Porque quando você cria uma cultura que vem de cima, da autoridade maior, agora nós queremos tal e tal comportamento aqui, essa bactéria não tem como expandir no ambiente ali. E, às vezes, é uma questão patológica, a pessoa precisa de tratamento. Precisa de tratamento mesmo. Sua colocação é verdadeira, séria, existe sim. Todos nós conhecemos alguém da nossa carreira com um comportamento semelhante a esse, que levou muita gente a sofrimento, e precisa tomar atitude, sim. Ter meios, inclusive, para lidar com isso. Sim. Eu só reforço a pergunta do Paulo, não para nós nos autodiagnosticarmos como psicopatas, mas para nós termos um estudo sobre essa posição dos juízes, que nós participemos da conversa com as psicólogas que estão aqui fora esperando. Precisamos disso. Senão, não vai existir estudo nunca. Nem que nós somos psicopatas ou vítimas de psicopatas. Nós precisamos, ou convivemos com psicopatas, nós precisamos desse levantamento, ok? Olha, eu, às vezes, dando aula, o Carlos Alberto também é professor, deve verificar isso, tenho muitos alunos advogados falam, doutor, quando eles me contam essa certa história de audiência de juiz, de colega, eu falo, isso não é a postura de um colega, não pode ser. Porque, às vezes, o desrespeito à autoridade não é com subordinado. Quer dizer, o juiz, o poder ali na audiência, conduzindo a audiência, já vi situações muito complicadas de relatos de colegas de comportamento inaceitáveis de colegas juízes. Então, você tem razão, isso existe. Agora, claro que todos nós aqui, em um momento, somos humanos, em um momento ou outro, temos ímpetos, temos traços. Todos, não vou dizer que não, todos temos algum traço. Agora, é preciso saber lidar com isso, né? Quando a gente compreende e lida com ele, nós sabemos lidar de uma forma a combater postura dessa natureza. Então, é preciso tomar esse cuidado, porque para não deixar dar vazão a esses instintos, que isso é uma coisa mais primária, mais animalesca, mas é do ser humano também. Bem, prosseguindo então, os efeitos disso causa tudo isso aí, né? Se você tem um chefe tóxico, estresse, ansiedade, burnout, cicatrizes emocionais, né, que vão permanecendo, aumenta o absenteísmo e o presenteísmo. Hoje em dia já se discute muito o presenteísmo, que o absenteísmo era bem conhecido, né? Faltou o serviço. Agora, o presenteísmo é aquele que tem medo de perder a gratificação, perder o cargo, força para trabalhar sem estar em condição de trabalhar. A vítima assediada, muitas vezes, ela trabalha a poder de remédios fortes, a produtividade baixa, está de corpo presente, mas de espírito ausente. E por isso que o presenteísmo hoje é bem trabalhado como uma questão séria pela psiquiatria. Colocar no Google aí presenteísmo, vão achar 1000 estudos a respeito do presenteísmo. Aumenta a rotatividade, gera um custo para a empresa, porque o que faz uma pessoa que tem potencial de crescimento quando encontra um gerente tóxico, um gestor tóxico? Ele falou, bem, primeira chance eu vou sair daqui. Vou continuar aqui para quê? Aliás, um dos indícios que a empresa certa está verificando é o seguinte, quem está pedindo para sair? Por quê? Quem está pedindo atestado afastamento médico, por quê? É um dos sintomas. Tem afastamento médico, tem pedido para sair, opa, o que está acontecendo nesse setor? É um dos meios do gestor detectar o que está acontecendo. Reduz a produtividade, pode levar ao suicídio, há várias histórias sobre isso. Na França, isso foi estudado muito para o Deju, né? História de suicídio, e compromete a imagem da instituição. Então, isso é como se fosse ali realmente uma bactéria que vai alastrando e causando problemas sérios para a instituição. Isso aqui é dados da OIT, a OIT vem indicando que o estresse relacionado ao trabalho é uma questão muito preocupante. As empresas estão cada vez mais confrontadas com casos de assédio, intimidação, assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência. E aqui vem indicando esse estudo da OIT, que muitas pessoas, para poder conseguir lidar com isso,
elas entram para abuso de álcool e drogas, e se o estresse for prolongado, doenças cardiovasculares, isso pode levar até o extremo do suicídio. Então, para a vítima, costuma ter situações muito sérias a partir a respeito desse comportamento de violência no local de trabalho. Então, veja bem, a questão do estresse é o seguinte, existe às vezes a exigência de mais ou exigência de menos. Há o estresse de monotonia, quando você coloca a pessoa na ociosidade forçada, né? Então, é um estresse complicado, ele adoece. Muitas vezes o colega nosso, juiz, aposenta e adoece, que estava acostumado todo dia, ter uma atividade, sair, mobilizar, se preparar. Então, tem o estresse de monotonia e estresse de sobrecarga. Fazendo aqui uma analogia com o velocímetro, é isso, né? Nós temos uma área de produção ótima, mas se acelerar demais, eu vou entrar na sobrecarga, e se também faltar ação. Por isso que o trabalho monótono e repetitivo, ele estressa, porque a pessoa não mobiliza mais o cérebro. Virou tudo rotina, não precisa mais, não tem mais estímulo. É um problema sério para o juiz, que depois de muitos anos na carreira, começa a fazer a mesma coisa, e aquilo entra numa rotina, e a rotina que não cria mais, também cansa e pode levar ao estresse de monotonia. Tem que ter habilidade para saber variar um pouco com isso. E aí, isso pode causar, essa agressão pode causar tanto essas agressões laborais pela violência, pode causar tanto um dano moral ou um dano psíquico. A dificuldade é que nos laudos nem sempre o médico conhece o que é dano moral e nem sempre o magistrado sabe o que é um dano psíquico. Às vezes vem lá o laudo dizendo o seguinte, olha, não tem doença catalogada, indicada por CID, mas a pessoa foi humilhada, a pessoa foi assediada. Ela tem uma resistência, uma resiliência maior, ela soube lidar com aquilo. Cabe dano moral, porque existe ali um dano emocional, um mal-estar, a humilhação, um incômodo. Não é preciso adoecer para ser caracterizado um dano moral. Ele pode ser só esse dano emocional, gera esse desconforto. E agora temos aí uma novidade, né? Porque a reforma, pelo menos nesse ponto, ela trouxe um avanço. Porque primeiro que ela fez uma reconfiguração do Instituto do Dano Moral Trabalhista, que a nossa Constituição colocou dano moral como sinônimo de tudo que é extrapatrimonial, né? A Constituição fez assim, um dano material e moral. Diante disso, agora a reforma colocou no lugar certo, olha, causa dano extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Então, agora, nos nossos julgamentos, vamos lidar com dano existencial. Já tem pedido, porque está na lei, né, a respeito disso. Veja que, qual foi a evolução? Durante muito tempo debatemos que caberia acumular dano material e dano moral. Até que em 92 o STJ pacificou isso numa súmula. Cabe acumular dano material e moral decorrendo do mesmo fato, que havia muita discussão sobre isso. Depois, havia discussão se caberia dano moral e dano estético. Mas o efeito não é o mesmo, não é extrapatrimonial? Então, ou é patrimonial, que tem prejuízo, ou é moral, dizia. Mas até que perceberam, não, o dano estético é diferente. Que o dano moral é mais interno, é mais angústia. O dano estético é mais externo, é a marca que fica. Eu até coloco no livro o dano moral, o dano estético o corpo mostra, o dano moral a alma sente, são coisas distintas, né? Um é mais interno, o outro é mais externo. Tem súmula acumulando dano moral e dano estético. Mas agora surgiu que cabe acumular dano moral e dano existencial. Está expresso na lei. E aí, como diz Adriano de Cupes, né? O que o direito tutela, o dano vulnera. Logo, se está tutelado com uma conduta jurídica, está indicando que nós não devemos sofrer dano existencial. E se o sofrer, cabe indenização. Mas como diferenciar o dano moral do dano existencial? Como fazer isso? Então nós temos agora aqui, ó, o dano patrimonial, que a violência pode levar a tudo isso aqui, e o dano extrapatrimonial. E o dano extrapatrimonial ele pode ser o estético, moral e o existencial. São todos aqui espécies do gênero dano extrapatrimonial.
E aí, veja bem, para entender isso, o dano existencial ele teve origem na Itália nos anos 90, 94. Surgiu no interior da Itália a ideia do dano existencial. E ele fixou lá a ideia que nem sempre nós vamos constatar a figura do dano moral como suficiente para contemplar todos os tipos de danos. É uma singularidade, uma especificidade. O dano existencial é aquele que compromete a existência, o dia a dia, a rotina, o plano, o projeto de vida. Aqui na América do Sul, no Peru, o autor Antônio Carlos Cesarego, ele desenvolveu a teoria do dano ao projeto de vida, que é muito semelhante ao dano existencial. Então, o dano moral é mais interno, o existencial é o dia a dia, a conduta de vida que foi alterada, modificada. Eu até adotei esse conceito aqui, terminei de escrever um artigo sobre isso. É isso aqui, ó. Ocorre o dano existencial na relação ao trabalho quando o ato lesivo provoca uma alteração não programada na rotina de vida da vítima, prejudicando suas escolhas, suas preferências e opções de lazer. O desenrolar natural da sua agenda diária com imposição de um roteiro de sobrevivência não desejado. Seus hábitos e o modo de desfrutar o tempo livre são afetados pelo ato danoso, sobrevindo necessidade de ajustes, adaptações ou restrições temporárias ou permanentes com real prejuízo para a sua qualidade de vida. Então, imagina a pessoa sofrer um acidente de trabalho. Vai passar a andar numa cadeira de rodas. Essa pessoa adorava praticar um futebol, ou ir para a praia, ou dançar. Ela tinha costumes, hábitos que ela vai ter que compulsoriamente mudar. A sua rotina foi alterada. Então, a sua existência foi arruinada para pior. Então, as suas maneiras de... Ela vai ter que fazer o que não fazia, vai ter que deixar de fazer o que gostava de fazer. Então, altera o dia a dia da sua caminhada. Esse é o dano existencial, na forma que ele foi desenvolvido, especialmente na Itália. Tem uma autora aqui do Rio Grande do Sul, Flaviana Rampazzo. Ela escreveu a dissertação de mestrado dela, foi sobre o dano existencial, em 2009, aliás, e ela colocava que o fazer da pessoa está totalmente alterado. Eu lembrei dessa frase dela, eu montei essa frase aqui, ó. O dano existencial, quando a vítima não pode mais fazer o que antes fazia. Terá que fazer agora o que não queria. Terá que fazer fisioterapia, por exemplo, né? Fará diferente o que habitualmente fazia. Vai ter que agora andar num carro adaptado, né? Fará doravante que antes nunca fazia. Ou será auxiliada para fazer o que sozinha faria. Então, são várias alterações que a pessoa passa a conviver. Esse é o dano existencial. Para clarear mais, já que esse é um assunto novo, para clarear mais, eu coloquei essa tabela aqui, ó. O dano moral ele é mais um sentimento, principalmente na esfera íntima. Porque, veja bem, há uma discussão teórica aí sobre o dano moral objetivo e subjetivo. E a doutrina mais autorizada menciona que o critério mais científico é o dano objetivo, que é a lesão a um direito da personalidade. Mas, para eu diferenciar os dois, eu preciso conjugar o objetivo com o subjetivo. Eu preciso analisar o ato lesivo e a ferida causada. Senão, não identifica a diferença. O ato lesivo feriu o direito da personalidade. Quais são os bens jurídicos tuteláveis? Está indicado lá na reforma. Para isso, coincide dano moral e dano existencial. Que o bem juridicamente tutelado lesado foi o mesmo. Para eu identificar as diferenças, eu vou para a corrente mais subjetiva. Então, veja bem, o dano moral ele é mais um sentimento, o dano existencial é mais um impedimento. O prejuízo é mais um impedimento à sua vida de relação. Arruinou a vida. E pode que a violência no local de trabalho gerar isso também. O dano moral, ele compromete o equilíbrio emocional, a angústia, desconforto, desânimo, tristeza, vexame, humilhação. O dano existencial, ele afeta o modus vivendi, o lazer, o esporte, a convivência, a arte, a religiosidade que a pessoa exercitava. Tudo isso aqui foi modificado, alterado. O dano moral, ele afeta as sensações de bem-estar imediato. O dano existencial afeta as aspirações do projeto de vida de autorrealizações. Esse aqui é mais transitório,
esse aqui é mais duradouro. O dano existencial é um sentimento dolorido, dano moral é um sentimento dolorido, e o dano existencial é o não mais poder fazer frustrante. Nunca mais vou poder andar naquela moto que eu gostava daquele jeito, né? Nunca mais vou sair para balada à noite, né? O dano moral é uma revolta, abatimento pelo dano injusto. O dano existencial é a reprogramação compulsória do projeto de vida ou de sobrevida. Então, veja que agora está expresso na lei essa possibilidade do dano moral acumulado com dano existencial. E não é uma criação só doutrinária, agora é lei, é texto de lei. Lembrando lá, de novo, Adriano de Cúpcio, que o direito tutela, o dano vulnera. Bem, aqui, vejam, é interessante que o patrão responde pelo prejuízo causado pelo seu gestor. E por isso que eu acho que toda vez que vamos fazer palestra sobre isso, tem que deixar isso muito claro para o empresário. Que fala, olha, você tem toda a liberdade de escolher quem vai ser o seu gestor, mas você endossa tudo que fizer, você é avalista dele automático. O que ele fizer, você vai suportar. Então, era uma súmula até 63, que era presumida a culpa dele, agora não é mais presumida. A culpa dele é prevista no Código Civil. O empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competiu em razão dele. Então, o gestor tóxico, que sair causando problemas ou danos, atropelando pessoas no caminho, quem vai vir restaurando tudo isso depois é o empresário. Por isso, o empresário, hoje, com mais visibilidade, ele está afastando os gestores tóxicos. Falou, eu quero um gestor competente, sim, produtivo, sim, mas que respeite regras. Eu não quero a pessoa que vale tudo para ele conseguir o objetivo. Não, ele está lidando com pessoas. Eu quero pessoas produtivas, satisfeitas, mas não quero uma pessoa que esteja aqui sendo lesada, sofrendo assédio. E aqui no serviço público, que é interessante, porque, veja bem, está na própria previsão constitucional que a pessoa jurídica de direito público, ela responde pelos danos que seus agentes causarem nessa condição, mas assegurado o direito de regresso contra o responsável. Então, se alguém vier reclamar de um juiz, ou de um diretor de secretaria, ou de um gestor no tribunal, a União paga, mas ela tem obrigação de ajuizar uma ação regressiva contra o causador. A Lei 8.112 menciona claramente essa responsabilidade, a Lei do Funcionário Público, e diz, tratando-se de danos causados a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Está expresso na norma. E, aliás, aqui fala que não tem nem prescrição, né? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para o ilícito praticado, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Há decisões do STJ dizendo, olha essa decisão aqui de 2013, que é interessante. Quem pode ler para nós aí? Pode ler para nós aí? Na hipótese de dano causado a particular por agente público no exercício de sua função, há de se conceder ao lesado a possibilidade de ajuizar ação diretamente contra o agente, contra o Estado ou contra ambos. Pode pegar? Avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o agente público ou contra o Estado deve ser decisão do suposto lesado. Se, por um lado, o particular abre mão do sistema de responsabilidade objetiva do Estado, por outro, também não se sujeita ao regime de precatórios, os quais, como é de cursivo conhecimento, não são rigorosamente adimplidos em algumas unidades da Federação. Posto isso, o servidor público possui legitimidade passiva para responder diretamente pelo dano gerado por atos praticados no exercício de sua função pública. Então, é preciso até alertar os seus funcionários que, havendo alguma reclamação de uma atitude incorreta, de abuso, de violência, que causar danos ao funcionário, ele responde, pode ser até diretamente. Hoje,
para fugir do precatório, está autorizando, né, a jurisprudência está autorizando que ele faça esse ajuizamento até diretamente. Bem, eu vou entrar agora na parte mais da prevenção. Alguma colocação sobre o que foi exposto até aqui? Sim. Pode levar para ela lá. É mais só uma colocação, né? Eu acho importantíssimo toda essa atenção que tem se dado à dignidade da pessoa humana, à dignidade do trabalhador, todas essas medidas, né, de incentivo a isso, esse novo reconhecimento que antes não existia. Só que eu acho que a gente tem que também tomar cuidado para não exagerar nisso, porque hoje em dia a gente já vê, em alguns momentos, assim, um exagero grande demais. Agora a gente já tem algumas palavras que já não se pode mais usar, a gente vai se referir a uma pessoa, não pode mais usar aquela palavra, porque é ofensiva, mas... Eu fiquei sabendo que denegrir é ofensivo, né? Para denegrir. Então, veja. E as pessoas, então, eu acho que, principalmente para quem vai julgar, a gente fica numa posição assim muito difícil, né? Entram aquelas ações pedindo dano moral, contando aquelas histórias. Então, é claro, eu entendo que algumas daquelas pessoas contam aquela história e realmente sofreram, se sentiram muito ofendidas, humilhadas, constrangidas, mas nem sempre o que elas sentiram é o que realmente aconteceu, ou foi a intenção da parte contrária, da parte do agente, e o juiz fica numa situação difícil. Sim, ela se sentiu mal, mas e daí? Era motivo para ela se sentir mal? E esses dias, até, quando nós estávamos instalando um Sejusc lá em Joinville, né, começou toda a conversa, vamos instalar o centro, que beleza, legal, tudo ótimo. E aqui em Florianópolis já tinha, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, os colegas vão até entender. Daí nós já tínhamos um centro aqui em Florianópolis, um Sejusc, que era bem conhecido, bem famoso, e estava dando ótimos resultados. E aqui, durante uma época, não sei se ainda é hoje, tinha uma sistemática assim, fazia acordo, tocava um sino. Que legal, nessa mesa fez um acordo, tocava um sino. Na outra mesa fez um acordo, tocava um sino. Então, que sino, hein? Então, mas as pessoas faziam aqui, achavam isso muito legal, né? E isso era um procedimento bem comentado. Aí começou a correr lá em Joinville a história, vamos criar um Sejusc. Na semana que a notícia se espalhou mesmo, dois advogados entraram na sala de audiência, conversando comigo, tocaram no assunto, e a primeira coisa que eles falaram quando trocaram no assunto era o seguinte: doutora, mas não vai ter sino, né? Não. Você está insinuando o quê? Pelo amor de Deus, não vai ter sino, né? Não. Mas aí esses dois me falaram isso. Inaugura o Sejusc, o primeiro dia de funcionamento do Sejusc, dois outros advogados, para mim, me falaram o seguinte: doutora, e não tem sino? Tão legal aquele sino! Dois falaram justamente o contrário, então... complicado, por isso, né? Como é que é seu nome mesmo? Tatiana, por isso que o equilíbrio do magistrado. Eu acho que... Eu estava lendo um estudo da Mary Frances Irigoyen, ela fala o seguinte: há empresas lá na Europa que perceberam que há uma punição severa para falsa denúncia de assédio, que pode ter também. Pode ter também. Às vezes a pessoa está querendo apenas avacalhar o chefe com uma falsa denúncia. E punições sérias. Aliás, ela recomenda o seguinte: todo programa sério tem que ter um indicativo. Se a denúncia for falsa, haverá punição para falsa denúncia. Porque nós, como magistrado, que não temos lado, né, nós queremos relações saudáveis, seja patrão ou de empregado, nós temos que tomar esse cuidado. Você tem razão dessa ponderação. Acho que é aí que está o equilíbrio, né, do equilíbrio. Nós não podemos imaginar que tudo é assim, e isso existe sim, mas nem tudo acontece dessa mesma forma. Pessoal, prosseguindo aqui então, veja bem, olha como é que o assunto está chegando, que eu vou terminar no tempo indicado aqui. A ONU colocou na agenda para 2030, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Vamos lá, gente, aqui, seguindo aqui. Sociedades pacíficas e inclusivas. E meta para 2030 é acabar com a violência, instituindo educação, direitos humanos, igualdade de gênero. Olha aqui, a questão da cultura da paz e não violência. Quer dizer, os estudos sérios sobre isso no mundo estão falando, olha, trabalhe para instituir a cultura da paz. É preciso falar disso, é preciso pensar nisso, é preciso cogitar disso. Ambientes não violentos,
acabar com a discriminação contra as mulheres, eliminar a violência contra a mulher, trabalho seguro e protegido, eliminação de práticas discriminatórias. Está na agenda de 2030 da ONU. Outro ponto interessante, aqui eu acho o seguinte, os estudos sérios indicam que o empresário tem que estabelecer um programa sobre isso. Não pode ficar simplesmente nesse bate-papo, não. Tem que estabelecer uma regra escrita, criar na empresa, e aí, certamente, existe um especialista sobre isso, criar um programa de denúncia, criar um ombudsman, ou ouvidoria, algo assim, mas uma coisa bem elaborada, criteriosa. É preciso romper a cultura da impunidade, ter canais eficientes para denunciar os abusos. Já tem empresa fazendo isso bem no Brasil. Viu? Depois que comecei a analisar isso, eu descobri com colegas que tem empresa que afastou aí superintendente. Tem empresa que a matriz no exterior demitiu o empresário aqui, o CEO daqui, pela postura dele. Não aceita mais isso. Proibir comportamentos desrespeitosos, ameaças, trotes, assédio em geral, tolerância zero para isso. Até no futebol lá não tem o fair play, né? Não exige, hoje tem uma questão, tem o cartão amarelo, cartão vermelho, né? Antigamente nem tinha isso. Quer dizer, olha, tem o cartão amarelo e cartão vermelho, e tem o fair play, né? E o empresário deve avisar, olha, se tiver problema, eu vou entrar com a regressiva. Porque não é um ideal, não é um comportamento da empresa. Eu quero que você seja um gerente produtivo, mas você não está autorizado, em razão disso, sair provocando danos e machucando e afetando pessoas vulneráveis em razão do cargo que você ocupa. O que achei interessante, veja como é que o assunto está circulando no mundo todo. A OIT, na última reunião, adotou uma resolução colocando o tema da violência e o assédio no trabalho. Certamente vão adotar a segunda discussão já. Deve sair uma convenção internacional da OIT em 2019 sobre violência no local de trabalho, já que o assunto vem preocupando no mundo todo. É um fenômeno que a sociedade não está mais tolerando, não está mais aceitando. Em razão disso, eu vou passar rapidamente algumas ideias do projeto dessa convenção que dá para a gente ir trabalhando aqui nesse nosso atuação do trabalho seguro. Olha aqui o que está entendendo que vão adotar. Aqui vem um conceito do que é o assédio, né, violência, comportamento e prática inaceitáveis, de ameaças, que seja pontual ou recorrente, que vai causar um dano físico, psicológico, sexual e econômico. E esse tema inclui tanto a violência quanto o assédio de gênero no local de trabalho. Estava no conceito que deve ser aprovado numa convenção da OIT do ano que vem. E aqui achei interessante que, quando ele fala das vítimas, o projeto da OIT, que já foi aprovado na primeira discussão, eles incluem os clientes, os provedores de serviços, os usuários, os pacientes e o público. Porque, às vezes, eu fico nessas viagens, eu fico verificando, tem um atraso de voo, o pessoal quase que mata lá o atendente. Você vai no hospital, tem um problema de uma fila lá, o pessoal vai em cima do atendente. Quer dizer, se o empresário se não criar estrutura de apoio para o trabalhador, é uma forma de violência contra ele também. Ele não tem estrutura para se defender daquilo. Então, violência, incluído o usuário, o paciente, público, os provedores de serviço. Provedor de serviço. Imagina o pessoal que trabalha com telemarketing. Ninguém gosta de receber uma ligação de telemarketing. Né? E aí, o que esse pessoal sofre... Pois é, o que esse pessoal sofre, a postura, a atitude, claro que tem que saber lidar com isso, tem que ter treinamento para lidar com isso, tem que ter apoio do empresário para isso. Aqui fala que a violência é uma forma de violação dos direitos humanos, uma ameaça de igualdade de oportunidade, inaceitável e incompatível com um trabalho decente. Né? Essa é a ideia que vem prevalecendo na OIT, que afeta a saúde psicológica, física e sexual das pessoas, sua dignidade e até o seu entorno familiar. E aqui, o que estão indicando é o seguinte, a empresa que tem duração de longo prazo, são as empresas sustentáveis, ela já tem que ter trabalhado isso, porque senão a empresa está criando uma autoimplosão. Quando ela autoriza ou tolera gestores dessa natureza, não vai dar certo no futuro. O gestor violento, que a violência é uma forma excelente de resolver as coisas, resolve rápido.
Quando você utiliza a violência, pronto, encerrou o assunto. Decisão tomada é assim, pronto. Mas será que resolveu ou adiou? A pessoa aceitou porque submeteu, mas não solucionou. Dá muito mais trabalho conversar, dá muito mais trabalho dialogar. Com violência é muito rápido para resolver, mas não tem garantia de longo prazo, né? Não tem eficiência de longo prazo. As empresas sustentáveis são empresas que o assédio é incompatível com as empresas sustentáveis. Isso é o que está no projeto da OIT. E aqui a ideia que todo país que ratificar essa convenção proíba por lei as formas de violência de assédio. E medidas de prevenção, garantir para as vítimas acesso às vias de reparação, prever sanções, ferramentas e orientações. Então, o projeto é bem detalhado. Inclusive, fala no projeto que o trabalho infantil é outra forma de violência, né? Discriminação, isso fere o trabalho decente e seguro, está no projeto dessa convenção da OIT. Então, é preciso que cada país adote as medidas para prevenir a violência e o assédio. Pode ser, inclusive, o empresário pode adotar isso, claramente, criar uma postura ética da empresa, de comportamento que são intoleráveis. O bom empresário deve fazer isso na sua empresa. Então, isso deve ser exigido dos empregadores, medidas razoáveis e factíveis para prevenir a violência e o assédio no local de trabalho. Deve sair assim na convenção da OIT. Capacitar pessoas para lidar com isso. Então, veja bem, e aqui já buscando um fundamento cristão, né? Quando Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, hoje, grandes estudos, o pessoal tem mostrado o seguinte, isso aqui é muito mais profundo do que se imagina no primeiro momento. O violento é tosco, é primitivo, é animalesco, ele não tem muito futuro. Os mansos é que vão dominar. O pacífico, não o passivo aceita tudo, o pacífico, trabalha pela paz. Esses herdarão a terra, serão os que vão triunfar no futuro, porque são os mais habilidosos, são os gestores que conseguem resultado, mas cultivando a paz, a harmonia. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A evolução, então, vai transformar a violência em benevolência. A violência é sinal de fraqueza, é primitivismo. A benevolência é indício de poder, que é algo distinto. Ainda falando em termos evangélicos, bem-aventurados os pacificadores, não só aqueles que são, mas aqueles que trabalham para a paz, serão chamados filhos de Deus. Aqui, na visão judaica, filho de Deus é aquele que está muito próximo do Pai, né? Está muito próximo do Pai maior. Então, esses sim, os pacificadores terão essa postura. E aqui eu achei interessante, estudando essa carta aqui de Paulo, como é que todos nós temos esse conflito interior, né? Falando aqui de uma forma holística, de uma forma ampla. Olha que o que Paulo de Tarso, né, comentando, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou. Olha que curioso, né? Dentro de nós tem um lado que quer fazer o bem, mas tem um lado também que às vezes surge, você toma uma atitude, uma má resposta, uma discussão, puxa vida, e depois fica até vermelho, o que eu falei aquilo, que eu fiz aquilo? Temos esse conflito interior. Quando nós tomamos ciência disso, e consciência, vamos trabalhar o nosso lado interior. Como é que nós tratamos os nossos colaboradores, subordinados, a nossa empregada doméstica? Uma vez foi fazer uma limpeza lá em casa, alguém trabalhava para uma colega, eu falei, não precisa vir mais não. Está começando a me contar a casa da colega, eu falei, não acredito, não, é melhor você não vir mais. Aí, de repente, você vê uma colega assim no trato social, gente boa, bacana, vai verificar como é que é a trata doméstica dela, como é que é. Então, é esse conflito aqui, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem. É o nosso conflito interior. Quem sabe, em muitas ocasiões, nós também não estamos sendo violentos ou assediando, num grau que já não é mais tolerável para o nosso patamar civilizatório. É uma questão que devemos ter honestidade de perguntar a nós mesmos, a cada um de nós, como é que estamos fazendo isso.
Então, Mahatma Gandhi diz, não há um caminho para a paz é o caminho. Então, nós temos que trabalhar a cultura da paz. Trabalhar a cultura da paz. Aí eu me lembrei dessa frase famosa e antiga, lá de um general romano, né? Se vis pacem para bellum. O que entendia naquela época? Se queres a paz, prepara para a guerra. Isso valeu durante muito tempo, né? Vale mais hoje? Essa paz armada, o outro me respeita por medo. Se queres a paz, prepara para a guerra. No nosso grau evolutivo, não justifica mais. Porque essa é a paz da baioneta armada, direcionada. E durante muito tempo orientou a humanidade. Eu acho que hoje a ideia, se queres a paz, prepare para a paz. Trabalhe a paz. Fale da paz. Institua a cultura da paz. Comente a respeito da paz. Rebata a violência. Esse é o caminho. A paz, então, é a soma dos esforços de todos. A paz no mundo depende da paz de cada um. Não é um ato isolado, né? A paz é a soma da paz de cada um. Então, a evolução ocorre do direito da força para a força do direito. Esse é o caminho evolutivo. E para sintetizar, para finalizar, para abrir para as últimas colocações, eu fiz um resumo para sintetizar. Veja, esse quadro resume o nosso debate de hoje, no Brasil. No primeiro momento, vivemos no Brasil um longo período de indiferença. Essa violência não é comigo. Bem, então não é comigo, não está me incomodando. Não é comigo. A escravidão, a servidão, o capataz, o feitor, o chefe, poderes quase sem limite. Havia até como que um sinal verde para isso, né? Havia um sinal verde para isso. E a frase que orientava esse período pode ser resumida nessa aqui, ó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Durante muito tempo, nós mesmos, nossos ancestrais, nossos avós, o mundo é assim, não é comigo essa violência, paciência, ele pode, ele manda, ele é dono. Mas chegamos agora num segundo momento, começou a incomodar. E começou a incomodar, e aí já estamos falando de inconformismo, direito da personalidade, dignidade, direito de resistência. Oh, isso aqui está incomodando. Isso não está direito, isso não é certo. Está incomodando. E aí começou a surgir um sinal amarelo. Falou, opa, isso não tem que mudar, não pode ser dessa forma. E aqui, a frase que resume, manda quem pode, mas até onde pode? Ou como aquela pergunta galvânica, né? Pode isso no futebol, como é que é? Pode isso, Arnaldo? Qual que é a resposta do Arnaldo? A regra é clara, né? Então, nós vamos avançar para o terceiro estágio agora. Período da vedação, do horror, da repulsa. O troglodita violento, ele vai causar repulsa com o tempo. Não é mais tolerável, não dá mais nessa etapa da evolução que já alcançamos. Então, aí nós vamos ter leis que vedam qualquer violência no trabalho, a vítima tem que ter proteção, canais próprios, os gestores violentos estão perdendo espaço. Esse caso que eu julguei lá mesmo dessa ação civil pública, a primeira coisa que a empresa fez, dispensou os 2 gerentes. Foi bem feito para eles. Porque o sujeito invadia, exigia 10h30 da noite que a pessoa passasse relatório por WhatsApp, qualquer coisa, e tinha que responder no mesmo dia. Era uma invasão de privacidade, e a pessoa tinha que dar notícia de tudo, até da vida pessoal. Eles são gestores tóxicos. A ideia, então, vamos redesenhar o poder diretivo do empregador. Então, agora surgiu um sinal vermelho para isso. E a frase agora, manda quem pode, mas só nos limites que pode. Tem que estabelecer bem essa diretriz. Esse é o nosso desafio. Esse é um quadro da indiferença à vedação da violência. E esse é o programa que nós queremos cumprir nesse biênio. Eu
fico muito honrado de ter sido convidado para falar com vocês, já que aqui é a região que mais dá apoio ao programa. Eu sei que vocês vão amplificar essa ideia que nós fizemos aqui, uma simples degustação. Dado o potencial que temos de agir, de prevenir, não se combate violência com violência, né? Quando Jesus falou assim, não resistais ao mal, muita gente não entendeu essa frase, né? Mateus 5,39, não resistais ao mal. Mas como assim não resistais ao mal? Está escrito lá, está expresso, não resistais ao mal. Qual que é a ideia? Não se combate mal com mal. A violência só compreende a linguagem da compreensão. O ódio só vai embora quando chega... O amor é o único dissolvente do ódio. A paz é a cultura da harmonia. Seja qualquer linha religiosa que a pessoa adote. Então, nós estamos nessa evolução. Da indiferença não é comigo, para aquilo que já está incomodando, e vamos passar para o horror, repulsa, a ideia da violência. Bem, era isso. Eu agradeço a oportunidade. O pessoal também já está cansado, está muito tempo aqui. Foi muito gratificante para mim estar com vocês e ouvir as ponderações inteligentes de vocês. Muito obrigado e até qualquer oportunidade.